E aí, galera, conforme prometido, estamos começando hoje com o primeiro capítulo, né, de passo a passo, como investir na bolsa, né? Primeiro eu vou me apresentar aqui, meu nome é Rodrigo Stockler, sou investidor profissional da Bolsa de Valores, apresentador do programa Investindo na Bolsa dentro do canal Noticioso, inclusive te convido a estar divulgando esse nosso programa que é semanal, todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã. E pelo que eu já tinha buscado na internet aí, a gente está sem a possibilidade, não tinha. O pessoal já sempre com cursos avançados, inclusive para quem for, já estiver operando aí, eu acho que esse primeiro capítulo você pode saltar. Vão ser inúmeros capítulos, eu não consigo nem definir quantos, porque de acordo com que as questões forem começando a aparecer, que eu vou estar ampliando o número de aulas. Então você que já está aí, já começou a investir na bolsa, e você pode saltar que hoje eu vou estar explicando para quem nunca investiu, tá? Ou quem quiser nos prestigiar também, vai ser um prazer ter a sua companhia nesse nosso curso. Muito bem, o curso é o Investindo na Bolsa passo a passo, né? Como investir na bolsa. Eu vou estar aqui no cantinho aqui de vez em quando aqui enchendo o saco de vocês aqui, ó, explicando. Então a primeira pergunta, que é a pergunta mais comum que as pessoas me fazem, é como você pode ganhar, né? Como é que ganha dinheiro na bolsa? Essa é uma questão assim que as pessoas nem sabem como é que isso acontece, né? Então são fatos que a gente tem que começar a discutir. A primeira forma, que é a mais comum e a mais popular hoje, em função de estar todo mundo aí hoje ouvindo falar nisso, é a diferença entre o preço que você compra e o preço que você vende. Então, exemplo, você compra uma ação por R$ 10 hoje de manhã, aí acontece alguma coisa com essa ação, quando é de tarde ela vai para R$ 12, por exemplo. Então você ganhou 20%, né? R$ 2. Supostamente você ganhou 20% em um dia aí. Mas isso eu quero deixar bem claro desde o princípio que são fatos isolados. Normalmente as pessoas aí que acontece com ela repetem isso o tempo todo, mas isso realmente são fatos isolados que ocorrem, tá? E o jeito mais comum, que é para quem é o investidor mesmo da Bolsa de Valor, que com o tempo você vai descobrir, é o cara que está ganhando continuamente com a valorização dessa ação. Exemplo, você comprou essa ação hoje por R$ 10, ela subiu para 12 hoje ainda. No mês que vem ela passa para 14, no ano que vem ela está a 16, 18 e assim por conseguinte. Então, com isso você consegue, tendo aquela ação, você vai acompanhando essa lucratividade relacionada ao preço que você comprou. E aí, em paralelo a isso, que é uma pergunta muito importante, que as pessoas falam um pouco, é exatamente o seguinte: como que, olha para você ver que coisa interessante, digamos que você comprou essa ação, além desse ganho que você tem, dessa valorização que ela tem, você tem uma coisa que chama juros sobre o capital. É como se você tivesse colocado o dinheiro na poupança, por exemplo, ela vai pagando ali, normalmente as empresas pagam trimestralmente, elas têm uma agenda de pagamento que seguem aí uma tabela que a própria empresa faz, mas é como se você tivesse uma correção desse recurso que você empregou nessa empresa. E da mesma forma, a gente tem também os dividendos, ou seja, daquele dinheiro que você comprou a ação que está lá, hipoteticamente, digamos que você compre R$ 1.000 de ação, tá certo? E cada ação dessa aí custou R$ 10. Então você tem 100 ações, ok? Então, além dessa valorização dela passando de R$ 10 para 12, que o seu dinheiro valorizaria de 1.000 para 1.200, trimestralmente normalmente trimestralmente, tá? Você recebe ou juros sobre o capital ou dividendos, né? Então, assim, o dividendos é o que é? Quando a empresa resolve distribuir parte dos lucros dela. Sei que está ficando um pouquinho complicado, mas vamos passar lá. Primeiro eu vou explicar o que é Bolsa de Valores, né? É uma coisa... As pessoas precisam entender o princípio, o que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é o seguinte, é um lugar onde as empresas elas resolvem procurar sócios gerais, né? Então, assim, de maneira geral. Então, ela passa por uma auditoria aí para se transformar numa empresa de sociedade anônima e digamos que essa empresa tem um valor de R$ 1.000, tá? Vamos fazer essa análise aí para que fique fácil a gente estar entendendo isso. Digamos que a empresa tem um valor de R$ 1.000 e ela resolve vender um carrinho de cachorro-quente, tá? Vamos lá. Ele resolve vender 50% do negócio dele, que seria R$ 500, para 500 pessoas, grosseiramente, tá? Então, ou seja, cada uma dessas pessoas vai ter R$ 1 dessa empresa, ok? Que é o carrinho de cachorro-quente lá. Então, fica o dono inicial com 50%
e os outros 500 sócios com R$ 1 cada um. Então é isso que é a Bolsa de Valores. Eles pegam essas cotas, 500 cotas de R$ 1 e colocam disponível num lugar exatamente para que as pessoas possam, ou seja, transformam essa empresa em SA, aonde qualquer pessoa pode ser sócio dessa empresa. Então, assim, na verdade, a Bolsa de Valores é um local onde as empresas que querem abrir capital, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é, transformam, buscam sócios para fazer investimento. Ou seja, normalmente ela pega esses R$ 500 e amplia, em vez de ser só um carrinho de cachorro-quente, ela monta um segundo carrinho de cachorro-quente, por exemplo, aí, tá? Só para te explicar. Com isso, obviamente, ela vai estar vendendo mais cachorro-quente e vai estar ganhando mais dinheiro. Naturalmente, como agora, se um carrinho valia 1.000, se são 2 carrinhos, teoricamente, vai valer 2.000, correto? Teoricamente. Então, aquela ação sua que você comprou por R$ 1, teoricamente você é um dos 500 sócios, ela passa a valer R$ 2. Basicamente, é isso que é Bolsa de Valores, né? E aí é o seguinte, explicando o que é capital aberto. Com a empresa, ela vai pegar, foi aquilo que eu falei, ela pega 50% ou 70% ou 80%, aí vai depender de cada empresa, faz de uma forma, 90%, ela pega e reparte para milhares de cotas, né? Ou seja, ela escolhe um valor que ela vai dividir em cotas e a partir disso ela disponibiliza no mercado para as pessoas poderem comprar. Uma coisa que é importante a gente falar, aqui eu citei aqui, tá aqueles exemplos. Isso tem algum tipo de controle? Claro que tem, né? A gente tem primeiramente a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, exatamente que vai fazer a fiscalização de todos esses processos, exatamente se a empresa realmente tem o carrinho de cachorro-quente, né? Ou seja, se ela existe uma auditoria prévia para a empresa se adequar e poder virar uma empresa de sociedade anônima. Então, ou seja, existem vários, por exemplo, aí nós já falei da B3 que é quem vai estar comercializando essas operações, né, que é muito importante, e falei também já da auditoria para a empresa, não é qualquer empresa que vira SA, as empresas ela tem que ter um processo fiscal, um processo administrativo muito transparente, porque a partir do momento que ela se torna uma empresa de sociedade anônima, ela tem que prestar conta de tudo. Ou seja, por quê? Porque, digamos que eu seja um daqueles 500 que comprou o carrinho de cachorro-quente, eu tenho que saber da informação, porque, afinal de contas, apesar de ter uma cota só, né, ou seja, 0,01% daquela empresa, eu também sou dono dela. Então, a partir do momento que a empresa vira sociedade anônima, que é S/A, ela é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela abriu o capital dela para que pessoas pudessem ser sócias dessa empresa e, diante disso, ela tem que ser transparente. Então, toda decisão, vai comprar um papel higiênico, tá lá no site lá. Ela vai ter lá no site dela uma parte exatamente explicando quais foram, por quanto que ela comprou o papel higiênico, o plásticozinho lá do cachorro-quente lá, ele vai ter que estar explicando isso tudo aí. Beleza? As empresas, então já falei, isso aqui a empresa abre o capital, você fica sócio dela e ela é obrigada a tornar todos os seus atos públicos, ok? Então, entendemos então, só para recapitular, o que é a Bolsa de Valores? São empresas que resolvem vender parte dela para poder capitalizar mais, normalmente para reinvestir esse dinheiro para poder crescer mais. Com isso, o preço, né, ela acaba tendo um valor maior, igual eu expliquei. Se ela pegou um capital, vendeu 50% dela para comprar outro carrinho, você que virou sócio dela passa a ser sócio não de um carrinho mais, agora de 2 carrinhos, ok? Estou explicando de uma maneira bem simples para que você entenda isso. Uma outra pergunta que é muito importante. Qualquer pessoa pode investir na Bolsa? Gente, qualquer pessoa pode investir na Bolsa. O que você tem que ter para investir na Bolsa é uma conta ou em uma corretora, que eu já vou explicar o que é, ou num banco qualquer. Hoje os bancos, vendo o crescimento dessas corretoras, né? Quem é que nunca ouviu falar aí na XP Investimento, né? XP Investimento está crescendo muito e tal. Inclusive o Matheus, que faz o programa comigo, é da XP Investimento. Ela abriu o capital dela lá nos Estados Unidos, mas seguindo esse mesmo processo que eu contei aqui, pegou, vendeu uma parte dela, né, lá para os americanos lá, e tem tido um êxito, valorizou muito, já está valendo algo em torno de 60 bilhões de dólares. É um negócio absurdo, né? Eu não sei se de reais ou dólares, mas eu acho que é de dólares sim. Então ela fez isso lá. Então o que é uma corretora? A corretora nada mais é do que um banco,
Só que um banco que não trabalha com essas coisas corriqueiras da gente, que é pagar duplicata, emissão de cheque, a corretora. É um banco que só faz investimentos. Além da Bolsa de Valores, você pode investir em fundos, em outras aplicações até de banco. Mas se você quiser, hoje também, a maioria dos bancos já estão tendo o que eles chamam de home broking, né? É onde você pode estar podendo fazer as suas operações aí, comprando e vendendo ações, pelo seu próprio banco mesmo, tá? Normalmente as corretoras, que é uma coisa importante falar, as corretoras você tem um software mais adequado, que nós vamos ver nos próximos capítulos aí, você tem acesso a informações mais específicas, como relatórios, ela é um banco mais específico para investimento. Normalmente as pessoas preferem ir para as corretoras, porque além de ser mais barato, que eu vou explicar daqui a pouco, você tem um ambiente mais próprio, ou seja, onde se fala só daquilo, né? Ou seja, você vai encontrar pessoas que vão poder te ajudar mais facilmente para que você consiga fazer as suas operações, ok? Uma pergunta recorrente: quanto que eu preciso para poder começar a investir na bolsa? Muito pouco, gente. Vamos pegar aqui como, por exemplo, aqui, ó, quanto que eu posso começar a investir na bolsa? Digamos, para você poder entender, os lotes da bolsa são vendidos de 100 em 100. Digamos, hipoteticamente, voltando lá no carrinho de cachorro-quente lá, digamos que ele fosse 1.000, você poderia só comprar 100 de uma vez. Então, era uma empresa que teria só 500 cotas, então teria só 5 sócios, grosseiramente. Você não pode comprar uma ação. Trazendo isso para um exemplo clássico, vamos pegar a Oi BR3 aí, para quem não conhece, vocês vão começar a ter intimidade com essas siglas. Esses nomes que você vê, Oi BR3, SUSE B4, BBSA3, BBDC4, Petro 3, Petro 4, isso são nomes, tá certo? Das empresas lá dentro da B3. Para você poder comprar ela, é como se ela tivesse é uma redução do nome com algumas coisas que ele põe para você poder estar identificando, tá? Então, vamos voltando aqui, ó. Quanto que eu preciso para investir na bolsa? Hoje a Oi está super desvalorizada. Digamos que está valendo 80 centavos, mais ou menos, tá? Você que vai estar assistindo ela, até subindo aí ou caindo, não sei, a Oi está tão complicada nesse mercado aí. Se você quisesse comprar a Oi, por exemplo, com 80 reais, você já poderia estar começando a investir na bolsa. Não é um dinheiro pequeno para você começar a investir? Então, ou seja, o mais importante disso aqui, uma coisa também, eu quero responder isso, as pessoas falam, eu tenho só R$1.000, R$2.000. Eu acho que nós precisamos, o que você precisa, você que está assistindo esse nosso curso aqui, é começar a entender o processo, não é pela quantidade de dinheiro que você tem, que nós já acabamos de ver que a partir de R$80 você já começa a investir na Bolsa de Valores. Você precisa entender essa cultura e eu vou explicar lá na frente por que você precisa entender isso. Então, ou seja, quem tem R$80 aí disponível, pode estar comprando e virando sócio da Oi aí, que inclusive, diga-se passagem, tá uma merda, tá? Só para você ficar sabendo, não sai aí comprando a Oi por enquanto não. Tá? Uma outra coisa que é importante, isso é de graça? Ou seja, fazer essas operações de comprar ação é de graça? Aí que entra a vantagem que eu falei lá atrás das corretoras, tá? Através das corretoras, normalmente, você tem um custo menor para fazer essa operação. Vou até citar uma paga e uma que é de graça. Então, você tem um custo inicial que eu quero explicar, que é o seguinte, você vai através lá da corretora, por exemplo, vou citar a XP, que você paga por operação, alguma coisa em torno de R$13, perdão, e a Clear que faz esse custo, que não tem custo para você comprar. Então, normalmente, quem tem pouca grana, quem está começando e quem está aprendendo, vai na Clear ou vai em outras corretoras aí que não cobram taxa de corretagem. O que é isso? Você faz a ordem de compra, que depois, mais para frente, nos outros capítulos, nós vamos estar vendo como é que você faz isso através do site da corretora. Vou estar ensinando passo a passo, tá, gente? É muito importante você entender isso. Vai ser fácil de você pegar tudo. Então, por exemplo, a Clear não cobra essa operação para você poder estar fazendo. Já a XP cobra R$13, né? Algumas são gratuitas, que é o que eu estou colocando aqui, ó. Beleza? E você também tem os custos da Bolsa de Valores e os custos com os impostos, se você tiver lucro disso. Eu não vou adentrar muito nesse custo das operações, que é emolumentos, taxa de liquidação, é um valor pequenininho da sua operação, tá? É um percentual, é 0,08, se eu não me engano. Eu vou fazer e vou deixar esse número claro aqui. E aí, depois que você paga isso, então quer dizer o quê? A partir do momento que você compra, ele emite uma nota, né? Você comprou. Uma coisa importante, as pessoas me perguntam também,
É perigoso comprar isso através de uma corretora? Não, porque a partir do momento que você compra, a corretora é só a intermediária, né, para você fazer essa operação, que você não consegue comprar direto da B3, que é quem vende, quem faz essa compra e venda aí é a B3. A partir do momento que você é dono de uma ação, se essa corretora fechar, não tem problema nenhum. Você tem a ação. E você vai poder operar ela, digamos que a corretora quebrou. Os caras falam, mas eu nunca ouvi falar nessas corretoras aí e tal. Se você tiver ação, se você tiver dinheiro depositado nela, aí eu não posso te garantir. Mas a ação especificamente, ela tem um documento de propriedade que você tem. Inclusive a B3 manda para você esse extrato periodicamente aí depois que você faz o cadastro, que aí nós vamos fazer isso tudo juntos aqui para você poder entender como é que é. Então esse risco não tem, ok? Uma outra coisa interessante é o seguinte, que é a pergunta principal aqui. Por que eu estou fazendo esse vídeo e por que eu acho que é a coisa mais importante, deixa eu até olhar aqui para vocês aqui de pertinho. Nós temos uma cena nova de 2019 para cá, que é uma mudança não só no Brasil, mas uma mudança mundial, que a taxa de juros está caindo absurdamente. Por exemplo, antigamente eu ficava investindo só, basicamente, eu tinha alguns papéis, mas na maioria das vezes eu ficava no CDI. Por quê? O CDI pagava 16% na época da Dilma, aí, ó, quem aproveitou essa época aí, ó, você tinha CDB de 18%. Então, basicamente, para você, você tinha uma remuneração, o que é o CDI? Baseado em que é o CDI? O CDI está baseado na Selic. O que é a Selic? É a taxa básica de juros de cada país. Então, lá na época da Dilma, a taxa Selic chegou a 14%, 15%, 16%. Então, nós tínhamos o quê? As pessoas normalmente deixavam o dinheiro aplicado no banco, para quem já investiu alguma coisa aí, CDI, CDB, poupança, né? Então, as pessoas deixavam isso lá. Basicamente, o que aconteceu, que foi uma mudança mundial, a gente está tendo uma redução dessas taxas de juros. Para aprofundar um pouco nisso, é o seguinte, o que é taxa de juros? O governo precisa de dinheiro. Então, quando o governo precisa de dinheiro, ele emite o título público, aí, os tesouros diretos e tal da vida, e emite títulos pagando, antigamente, 16% ao ano, né? Hoje, eles emitem esse mesmo título a 3,25, 3, eu não sei em que época que você vai estar assistindo, mas a perspectiva é que a gente chegue até 2,75 ao ano. Então quer dizer o quê? Só para te dar um exemplo, por que todo mundo vai ter que estar investindo na Bolsa? Quem tem R$1 milhão vai estar recebendo R$ 27.500 por ano, né? Que isso vai dar o quê? Vai dar R$ 2.200 por mês. Só que eu não estou considerando uma coisa ainda. Quem tem R$1 milhão, ou seja, o cara supostamente tem uma condição razoável, ele vai estar recebendo desse dinheiro todo só R$ 2.291,67 por mês, e no fundo não é R$ 2.261,91,67, porque paralelo a isso, da taxa de juros, nós temos a inflação. Eu fiz uma ideia aqui simples, descontada a inflação. O lucro real de quem tem R$1 milhão que investir hoje na poupança vai ser alguma coisa com R$1 milhão de R$800. Por quê? Porque dos 2,75, talvez 2,60, 2,50 seja a inflação, ou seja, a desvalorização do dinheiro. Então o que acontece? Todo mundo que de alguma maneira, ainda não só o cara que tem R$1 milhão, eu peguei de R$1 milhão exatamente só para estabelecer para você que ainda que o cara tenha muito dinheiro, ele vai ganhar nada. Imagina o cara com R$1 milhão vai receber R$800 por ano de lucro. Não tem sentido. Então, o que vai ocorrer com isso? Obrigatoriamente, nós vamos sair dessa nossa cultura, né, de não investir em bolsa de valores, porque a poupança não vai pagar nada. O CDI, tá aqui, ó, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que eu não vou aprofundar, é um documento, né, ou seja, é um título de interbancário. Você tem o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, que as pessoas também faziam muito e tal. Então, e essas outras aplicações que estão linkadas à renda fixa. Tudo que for renda fixa está diretamente ligado à Selic, que é essa taxa de referência dos juros que o Brasil paga para quem quiser pegar dinheiro, para comprar título brasileiro, ok? Como uma forma de você fazer investimento. Inclusive, todos esses títulos de renda fixa, uns fundos de investimento, que você já deve ter ouvido falar, que eu vou explicar lá na frente, todos eles, a maioria dos papéis que ele tem são títulos do governo, que a gente chama de renda fixa. Ou seja, você combina de receber 2,75 ao ano e beleza, eles vão te pagar aqueles 2,75. Então, como eu exemplifiquei, quem tem R$1 milhão ficar com R$800 só por ano de lucro, o cara vai morrer de fome.
Então não vai dar para ele poder fazer isso. Por isso, quem é aquilo que eu estou falando, quem não investir na bolsa vai perder dinheiro. Então isso começa a criar um novo universo. Só para vocês terem uma ideia. No Brasil, como é que isso tudo é incipiente, ou seja, isso está começando. No Brasil, só 2% da população que investe na Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, está aqui, ó, nos Estados Unidos são 65% da população. Por quê? Lá já tem um histórico de taxa Selic deles lá, a taxa Copom deles lá, que é sempre nessa faixa aí, 1, 2%. Então, historicamente, quem fica com dinheiro no banco não vai ter remuneração nenhuma. Então, as pessoas vão ter que correr para o que a gente chama de renda variável. O que é a renda variável? Ela altera o valor, né? Então, isso que é bolsa de valores, e nós vamos aprofundar isso mais para frente. Então, ou seja, concluindo, se você não estiver disposto a aprender, e eu estou tentando explicar aqui com a forma mais simplificada, certamente todo o dinheiro que você tem guardado, né? Porque antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ter um dinheirinho guardado. Então, se você tiver um dinheirinho guardado aí e você deixar esse dinheiro no banco convencional, numa aplicação dessa aí de poupança CDI, certamente, pelo exemplo que eu já dei aqui, você não vai estar remunerando o seu dinheiro. E qual que é a vantagem de você estar indo comprando a empresa? Digamos que você é um empresário, igual eu sou aqui e tal, tem a minha empresa. Pô, eu posso comprar uma parte de uma Petrobras, por exemplo, em quantidade de ação, que é uma empresa que eu vejo que agora está tendo uma governança melhor, está sendo melhor administrada, acabou os problemas de corrupção lá. Enfim, eu vou ter o meu dinheiro trabalhando para mim. Então, por isso que a perspectiva de você poder ganhar dinheiro, quem comprou, por exemplo, aí, nós tivemos uma queda aí por causa do coronavírus, quem comprou as ações agora em abril ganhou 10% no mês, quem comprou em maio ganhou 8% em média. Então, enfim, nós tivemos um ganho absurdo. Se você parar para pensar, juntando só esses 2 meses que teve aí de alta, nós estamos falando alguma coisa em torno de 17%, você ia demorar 8 anos para ter esse retorno com relação a quem investiu na bolsa. Então tem que se pensar a partir de agora que não é por, eu não quero. Outro dia um rapaz falou comigo, Rodrigo, eu não quero mexer com isso, eu não dou conta disso. Eu falei assim, olha, não é uma questão mais de opção, né? Hoje você entender um pouco disso, até para você tomar suas decisões, né? Às vezes você não quer operar, que nós vamos ver, inclusive, vou explicar mais na frente, na renda variável você pode estar operando você mesmo, ou você pode estar entrando num fundo de renda variável, ou seja, vai ter uma pessoa como eu que recebe dinheiro de várias pessoas e vai estar comprando e vendendo ação para você. Ele te cobra uma taxa de administração aí, normalmente de 2%, 1%, sei lá, cada um, e uma taxa de êxito, ou seja, ele vai ganhar em cima do que ele ganhar mais do que a Selic para você, e ele faz essa operação. Então, de qualquer forma, não adianta fugir disso. Você vai ter que começar a aprender a mexer com isso, ou senão você vai ficar com seu dinheiro aí praticamente debaixo do colchão, aí, guardando dinheiro no colchão, igual o pessoal fazia aí nos séculos passados, né? Então, é muito importante que a partir de agora, e um detalhe que eu coloquei até aqui no cantinho, ó, o mundo deve continuar com essas taxas baratas aí. Isso é uma ideia que as pessoas estão começando a perceber, porque antigamente, igual por exemplo, o Brasil já chegou a pagar 16% de juros. Os países não aguentam mais pagar essa taxa de juros, e como criou-se uma cultura de taxa barato, só os países que estão na merda mesmo, que o risco está muito alto, que oferece, por exemplo, como a Argentina mesmo, que oferece uma taxa de juros nos títulos mais alto, mas o risco é muito alto. Tá? Uma outra coisa que é importante é o seguinte, como é que eu vou fazer esse curso aqui? É uma coisa que é muito importante. Está tendo esse primeiro capítulo aqui inicial, né? Depois eu vou estar indo para fazer uns 2 ou 3 capítulos nesse campo inicial aqui, te explicando, para que você vai perceber muito que o mercado financeiro tem uma linguagem muito própria, normalmente em inglês, long, short, e é cheio de palavrinha em inglês que você vai entender. Eu não entendo porque que no Brasil, inclusive, eles não adotaram isso em português, que é comprado e vendido, né, que significa, o inglês ele tem essas variáveis, né? O longo seria longo, né? Não é o caso, né? No caso do long and short, seria comprado e vendido. Eles têm então você tem que adaptar um pouco essa linguagem. Então eu acho que é muito importante. Então vai ter essa parte inicial, que eu acredito que a gente vai ter mais uma aula,
né, na próxima semana desse ambiente inicial. Depois eu vou começar com a história do básico, que é, vou entrar aqui através do computador aqui, igual nós estamos fazendo aqui, ó, eu vou entrar aqui no computador e vou estar colocando aqui a página aqui da corretora, ensinando a vocês a abrir as contas certinho, para você poder, né, começar. Vou fazer passo a passo com cada um de vocês aí, vou ter esse básico. E depois eu vou começar a entrar no avançado. No avançado vai ser onde eu vou demonstrar como é que é feita essas compras, em tempo real. Vou estar usando alguns aplicativos que são muito legais aí, que vocês vão entender. Vou estar mostrando os aplicativos dos próprios bancos e das próprias corretoras também, que eu tenho conta na maioria deles, para explicar. Uma coisa que é importante, que eu estava esquecendo, o seguinte, não existe custo para você abrir conta em corretora, tá? As corretoras, na maioria das vezes, ela não tem custo, você não paga mensalidade. Então, para quem já quiser abrir aí, por exemplo, sugiro, a princípio, para quem está começando, pode entrar na Clear, né? Eu nem coloquei o escrito aí da Clear, mas se você procurar a corretora Clear, que é CLERAR, você vai achar aí e pode abrir sua conta lá tranquilamente, que vai ser, eu devo fazer... As pessoas devem começar pela Clear porque ela não cobra taxa. Embora ela tenha alguns problemas de estabilidade, né, Clear, que está precisando resolver, mas é aquele negócio, tudo que é de graça tem algum probleminha, né? E aí nós vamos para essa parte do avançado, onde eu vou mostrar exatamente essas operações e vou estar também discutindo fundamentos, ou seja, que a gente tem dois tipos de investidor, né? Que é o investidor fundamentalista, que é aquele que acredita que é o que a cada dia que passa eu tenho me tornado mais, né? E o investidor técnico, que é aquele que estuda aquele monte de gráfico. Eu vou ensinar para vocês também, basicamente, a leitura dos principais pontos gráficos e vou fazer exatamente como que eu utilizo essas duas metodologias hoje que estão, que são as duas modalidades principais que as pessoas fazem, que é o fundamentalista, que é aquele que estuda a característica da empresa, e o técnico, que é aquele que estuda o histórico de como ela vem desenvolvendo ao tempo. Eu vou ver isso com vocês também, tá? Depois eu vou fazer as operações com os programas, aí vocês vão vendo como é que eu opero quando eu estou em frente à tela, com o softwarezinho, vai aparecer aqui nesse quadradinho, vai ser bacana demais. Daqui a pouco eu vou até abrir antes de encerrar o programa para vocês poderem assistir. Vou mostrar a operação em tempo real aqui, vocês vão adorar, vocês vão ver como é que é emocionante assim, né? Ou seja, essa turma aí mais jovem aí que gosta de jogo aí, você tem os modos demo aí que vai dar para vocês brincarem, para vocês habituarem a mexer, é quase um joguinho, é quase um videogame aí, tá? Então é isso, mas antes aqui, eu tô colocando aqui, te espero na próxima aula, mas eu quero fazer algumas considerações finais antes. A primeira dela é o seguinte, aqui ó, para quem já viu aqui, eu prometi aqui, então eu vou colocar aqui esse programa aqui para você poder entender aqui, que é um programa de investimento aqui. Opa, deixa eu abrir ele aqui. Então aqui ó, eu vou mudar para ele aqui, para aparecer aqui no canto, aqui ó, nós vamos estar vendo isso aqui. Esse programinha aqui, isso aqui são os preços, vou explicar cada um aqui. Você lembra que eu falei com vocês aqui dos nomes? Aqui, ó. Isso aqui, ó, é os nomes aqui. Isso aqui é Índice Futuro, Bova11, Petrobras, Oi, Bradesco, Minas, Itaú, Banco do Brasil, Braskem, Embraer, Itaú de novo, Suzano, Vale, enfim, CVC. E aqui, ó, esses gráficos todos, isso tudo nós vamos passar. Eu vou falar aqui da questão aqui dos volumes, aqui das ofertas, né, das pressões, vou explicar como é que funciona isso tudo. Então é o seguinte, por hoje nós vamos ficar, mas eu espero que você assista. Você que não entendeu, assista isso novamente, para que você possa começar a entender exatamente como é que eu expliquei de maneira bem simples. Eu acho que mais simples do que isso é impossível. E no próximo capítulo, na semana que vem, eu vou estar começando a avançar paulatinamente. Aí você que tiver dúvida, pode estar digitando aí no comentário aí, que eu vou fazer a partir da semana que vem, no final das aulas, comentar as perguntas que foram levantadas aí durante quando as pessoas assistiram o curso. E então, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui e eu espero vocês na semana que vem. Eu vou estar lançando sempre esse curso na quinta-feira, depois do nosso programa que a gente faz às 9h30 da manhã. Então, ou seja, esse programa aqui vai ser lançado na quinta-feira, né? Ou seja, quinta-feira próxima agora, hoje é dia 3... quarta, no dia 4/6. E a partir disso, toda quinta-feira, ao término do programa, espero que você assine o canal Noticioso, assista o nosso programa para você ir ambientando. A gente trata de uma linguagem lá muito simplificada, para que a gente possa ter todo mundo, do investidor mais simples àquele também que já faz investimento há muito tempo,
junto com a gente, para a gente estar conseguindo juntos poder construir um futuro melhor para a gente, beleza? Galera, obrigado para quem assistiu aí, faça os seus comentários aí, assina o canal Noticioso, e eu tenho esse compromisso com vocês agora de estar ensinando passo a passo como é que você pode melhorar o seu futuro. Valeu, um abraço.